Correção das atividades do dia 30, sétimo ano. Para realizar um determinado evento, as cadeiras foram organizadas conforme mostra a figura a seguir. A primeira fileira com 2 cadeiras, a segunda com 4, a terceira com 8 e a quarta com 4. Sabe-se que havia mais uma fileira de cadeiras que seguia o mesmo padrão de organização. Nessas condições, qual a alternativa que apresenta da quinta fileira? A primeira tinha 2, na segunda tinha 4. 4 é o dobro de 2. A terceira fileira tinha 8. 8 é o dobro de 4. A quarta fileira tinha 16 cadeiras. 16 é o dobro de 8. Logo, a quinta cadeira será o dobro da quarta. Então, o dobro de 16 é quanto? 32, perdão. Então, a resposta certa é a letra D. Vamos lá. Uma costureira possui 2 peças de tecido com as seguintes medidas: 156 centímetros, e 234 centímetros. Nessas, ela quer recortar esses tecidos em partes iguais. Então, eu vou ter que descobrir o MDC, o máximo divisor comum, e de maior comprimento. Tá vendo? MDC, máximo divisor comum. Nessas condições, o comprimento dos cortes em centímetros a serem feitos é de... Então, vamos lá. Observe que 156 e 234 é divisível por 2, porque um termina com 6 e o outro termina com 4. Se os dois são divisíveis pelo mesmo número, eu vou colocar de cor diferente, por 2, que vai dar 78 e 117. Aqui, só o 78 dá para dividir por 2, porque termina em 8. O 117 não. Então, eu não vou colocar de cor diferente. Vai ser por 2. 78 dividido por 2, 39. Conservo 117. 39. Vamos ver se dá para dividir por 3? 3 mais 9, 12. 12 é divisível por 3. Ok. 1 mais 1, 2. 2 mais 7, 9. Também é divisível por 3. Então, os dois são divisíveis por 3. Então, de cor diferente. 39 dividido por 3, 13. 117 dividido por 3, 39. Agora, o 13 só dá para dividir por 13, porque ele é um número primo. Já o 39 dá para dividir por 3. Então, não vai ficar de cor diferente, porque não são divisíveis pelo mesmo número. 13 repete, 39 dividido por 3 dá 13. Agora, 13 dá para dividir pelo mesmo número, que é 13. Eu coloquei de cor diferente, que vai dar 1. Esses números são iguais aos divisores que são iguais. Logo, eu vou estar multiplicando entre eles, tá bom? Então, 2 vezes 3 vezes 13, que vai dar 78. Então, quer dizer que o comprimento dos cortes a serem feitos vai ser de 78 centímetros. Letra C. Tudo bem? Vamos para o próximo. Uma fábrica de sabão líquido produz 36 litros de sabão azul e 42 de sabão amarelo. Ela precisa colocar os sabões em embalagens que comportam o mesmo volume, sem sobrar e sem misturar. Tá, então vamos saber quais quantidades de embalagens? Vamos de novo tirar o MDC. Dá para dividir por 2, os dois, porque o 36 termina em 6 e 42 termina em 2. 36 dividido por 2, 18. 42 dividido por 2, 21. Agora, somente o 18 dá para dividir por 2. Então, não é divisores comuns, como foi aqui em cima. 18 dividido por 2, 9. 21 dividido por 2, não divide, repete. Nenhum dos dois é para dividir por 2. Vamos ver se dá para dividir por 3? O 9 dá, porque é múltiplo de 3. 21, 2 mais 1, 3. 3 é múltiplo de 3, então ambos dá para dividir por 3. Então, eu vou colocar da cor vermelha, porque ambos conseguem dividir por 3. 9 dividido por 3, 3. 21 dividido por 3, 7. Agora, o 3 dá para dividir por 3. Já o 7
só dá para dividir por 7, porque o 7 também é um número primo, assim como o 3. Então, não vai ter múltiplos comuns. 3 dividido por 3, 1. Vou repetir o 7. O 7 dividido por 7, 1. Então, o que eu tenho em comum é o 2 e o 3. Eu vou multiplicar eles. 2 vezes 3, 6. Então, o maior divisor comum, a quantidade que vai dar de garrafas é quanto? 6. Ok? Vamos para o próximo. Observe a figura a seguir. Nessas condições, assinale a alternativa que apresenta a reflexão. Reflexão correta da imagem. Tá, eu tenho a imagem que é um triângulo, tá bom? Aqui saiu as letrinhas erradas, tá bom? Esse triângulo, se eu observar bem, qual a figura, o reflexo? Quando eu olho no espelho, eu vejo a minha imagem, correto? Eu vejo uma pessoa igual a mim do outro lado do espelho. Então, isso é um reflexo. Eu não vou olhar, eu sou morena, vou olhar para o espelho e vou ver uma pessoa loira. Não tem como. É um reflexo. Então, a que mais se parece aqui é a letra B, que do mesmo jeito que eu coloquei de um lado, do outro também. Letra B. Correto? Espero que vocês estejam entendendo. Nós já falamos sobre isso na sala de aula. Observe a figura. Isso é uma circunferência, com alguns pontos, algumas retas, e vamos decifrar que reta que é essa. Lembrando que o S é o centro dessa minha circunferência. O segmento SQ, do S até o Q, do centro até a extremidade, é o raio. Nós podemos lembrar da bicicleta. O T até o R é uma corda, porque divide em duas partes desiguais. Então, é uma corda, certo? Então, eu tenho um raio, uma corda. E o P até o Q divide essa minha circunferência em duas partes iguais. Observa para vocês verem. Ele vai ter duas partes iguais, né? Olha só. Aqui é igual a essa parte aqui. Então, logo, eu tenho SQ é um raio, TR é uma corda e PQ é um diâmetro. Então, a resposta certa é a letra B. Observe a figura a seguir. Também é uma circunferência. Assinale a alternativa que contém a representação do arco menor. O que é o arco? Arco menor correspondente ao ponto C da circunferência. Então, o centro. Em relação ao centro, arco quer dizer, isso aqui eu tenho uma circunferência toda, uma argola toda, vamos dizer assim. Aqui eu tenho um arco, que ele é bem grande, repara para vocês verem. E aqui eu tenho um outro arco, que ele é bem pequenininho, parece mesmo um arco do arco e flecha, correto? Tá, então olha só o ponto que forma. O ponto C da extremidade. Então, eu tenho o C do P, Q, certo? Melhor dizendo, o C é o centro. Então, o meu arco é composto aqui, ó. P, C, Q. Aqui formou um arco. Saiu do P, C, Q. Então, é a letra C, tá bom? Se eu falar daqui, vai ser o arco maior. Esse vai ser o arco maior, tá bom? Então, do P, C, Q, aqui eu tenho um arco menor, certo? Vamos para a próxima. Marcos é um jogador de basquete que é considerado o cestinha do time. Observa a tabela de pontos que ele fez nos últimos 5 jogos. De acordo com a tabela, a média dos pontos que Marcos fez por partida corresponde a... No primeiro jogo, ele fez 16. No segundo, 21. No terceiro, 28. No quarto, 19.
no quinto 16. Então, se eu pego 16 mais 21, mais 28, mais 19, mais 16, vai dar 100. Essa foi a quantidade de pontos que ele fez. Se eu divido esse 100 pela quantidade de jogos que ele fez, eu vou ter uma média de 20 pontos. Média. Quando vocês vão fazer a média de vocês, da nota da escola, vocês somam as 4 notas do primeiro bimestre, do segundo, do terceiro e do quarto e divide por 4 para ter a média final. Do mesmo jeito foi feito a média de pontos dos jogos de Marcos. O que nós fizemos? Somamos a quantidade de pontos que ele fez por partida e dividimos pela quantidade de jogos. Deu 100 dividido por 5, 20. Em 5 jogos de basquete, Maria marcou 15 pontos em média por jogo. Sabe-se que nos 4 últimos jogos ela marcou 16 pontos. Qual o total de pontos que Maria marcou no último jogo? Bom, a média foi de 15 pontos. Então, foram 5 jogos. Então, eu vou somar. Nos 4 últimos foi 16. Tá, para dar 15 pontos, então vamos lá. 15 vezes 5 teria que dar 75, ok? Então, ela teria que ter feito 75 pontos, somando 5 jogos que ela jogou, tá? Por quê? Porque ele fala para mim que a média de pontos foi de 15 por jogos. Ok, beleza. Eu vou pegar 15 vezes 5. Dá 75 pontos. Ela fala para mim que nos 4 últimos ela fez 16. Então, 16 vezes 4 dá 64. Eu quero saber quantos pontos ela fez no último jogo. Ela tinha que ter formado 75. Ela já tem 64. 75 menos 64 dá 11. Então, no último jogo, ela fez 11 pontos. Correto? Muito obrigada.